Olá, pessoal. Estamos aqui então para resolver mais um exercício do capítulo 19 do livro, o problema 56 da 10ª edição do Halliday, volume 2, ok? Nós temos então um exercício que diz: suponha que 1 litro, tá, de um gás com, lambda igual a 1,30. Para quem não lembra o que é esse lambda, lambda é igual a Cp sobre Cv, tá? E ele está nos dizendo que é equivalente a 1,30. Não está nos dando outras características desse gás, não está dizendo se é diatômico, se é monatômico, se é poliatômico, né? Inicialmente a 273 kelvins e 1 atm, é comprimido adiabaticamente, informação importante, de forma brusca, para metade do volume inicial. Determine a pressão final, tá? A temperatura final do gás, e se em seguida o gás é resfriado para 273 kelvins, a pressão constante, qual é o volume final. Então vamos deixar essa C suspensa, né? Porque ele reinicia o exercício dando um novo processo termodinâmico, e vamos começar tirando os dados daquilo que ele nos disse inicialmente. Então ele já nos deu que esse lambda, ele nos deu um volume inicial de 1,00 litros, né? Uma temperatura inicial de 273 kelvins, e uma pressão inicial de quê? 1,00 atm. Aí ele nos diz assim, olha, ocorre o quê? Ocorre uma compressão adiabática. O que a gente sabe sobre essa compressão adiabática? A gente sabe que a troca de calor, por ser muito rápido, este processo, ela é nula, né? Então, a gente tem, neste caso, né, foi uma mudança brusca. Então, a gente tem mais alguns dados aqui, né? O volume final é igual a metade do volume inicial. Então, se inicialmente ele tinha 1 litro, agora ele tem 0,5 litros, né? Mantiga ali os 3 algarismos significativos, tá? Ele não me dá a temperatura final e ele não me dá a pressão final. Pelo contrário, é o que ele justamente quer saber na letra A e na letra B. Bom, como que eu resolvo isso daqui? No processo de estudo, vocês chegaram a algumas equações, né? Quais são essas equações? A equação que diz que P0, V0 na gama é uma constante, né? É igual à pressão final, que multiplica o volume final, né? Que multiplica aquela nossa constante depois som ali. Tá certo? E também chegaram a uma equação que dizia algo desse tipo aqui. T0, V0 na gama menos 1, né? Era igual a T, temperatura final, volume final, na gama menos 1. Então, basta eu aplicar essas equações para eu ter este resultado, tá certo? Qual é a dificuldade para muitos de vocês aqui? Neste caso, saber elevar um determinado valor a um expoente fracionário. Pessoal, isso daí é calculadora, tá? Não esqueçam que aquele acentinho circunflexo que tem lá na calculadora científica de vocês significa elevado. Então, eu quero levar 2 na 0,4. Eu coloco 2, coloco o acentinho circunflexo, e para garantir, eu sempre exagero no parênteses, né? Eu coloco aqui 0,4, tá? Neste caso não precisaria, mas em outros casos eu prefiro exagerar no parênteses do que faltar e a minha conta terminar equivocada, né? Terminar errado. Então vamos começar resolvendo isso daqui. O que eu acho primeiro? Temperatura ou volume? Vamos ver o que ele pede primeiro. Pressão ou volume? Temperatura? Vamos deixar primeiro a pressão, já que ele pediu na letra A, tá? Minha pressão inicial, tá? Eu quero a pressão final. Minha pressão final vai ser o quê? A pressão inicial dividido a pressão inicial que multiplica o volume inicial dividido pelo volume final, tudo isso elevado na gama. Da onde que eu vi isso daqui, pessoal? Vamos fazer isso daqui uma única vez, tá? Nas próximas eu não faço, né? Eu tirei daqui, ó, pressão final, então, vai ser igual ao quê? A pressão inicial que multiplica o volume inicial elevado na gama pelo volume final elevado na gama. A gente sabe que a gente pode substituir aquilo dali dessa seguinte forma, tá? Onde nós elevamos os dois na nossa gaminha aqui, tá?
Então tá, eu tenho a pressão inicial, não tem? Tem, 1 atm. Ok? Eu tenho o volume inicial. Professor, mas eu não tenho que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades? Olha, ainda não. Tá? O que tem que sempre estar aqui na unidade correta é a temperatura que tem que estar em Kelvin. Tá? Mas o que vai acontecer aqui, ó, se vocês observarem este volume, dividir este volume. Então a gente tem aqui, né, um resultado que não vai ter uma dimensão. Ok? Porque o litro corta o litro. Né? E a gente vai ter o seguinte aqui, a gente vai ter a pressão em atm multiplicando um determinado valor que não tem unidade. Né? Então, neste caso, eu posso trabalhar com as unidades que eu quiser, desde que as respostas, né, elas tenham aí uma clareza da unidade a qual tu está trabalhando. Se eu já estiver trabalhando energia interna, calor, trabalho, aí eu tenho que tomar mais cuidado. Por quê? Porque eles geralmente são representados em joule. E se eles são representados em joules, a pressão tem que estar em Pascal, Newton por metro quadrado, né? A temperatura em Kelvin e o volume em metro cúbico, ok? Então vamos tocar o nosso barco aqui, tá? O que eu tenho então? A minha pressão era de 1 atm, tá? O volume final era metade do volume inicial, ou seja, 0,5. O volume inicial era 1. Correto? Tranquilo até aqui? Bom, era isso mesmo. Tá? Então eu tenho aqui que a minha pressão é igual a 0,5 elevado na gama. Quanto é que era o nosso gama mesmo? O nosso gama era 1,3. 0,5 elevado na 1,3. Tá? Mas, pessoal, eu fiz um erro aqui, desculpa, tá? Aqui era o volume inicial, aqui era o volume final, né? Me perdoem. Isso foi falta de detalhamento, eu fiquei preocupado em explicar aquilo para vocês. Este volume inicial, o volume final vai ser o volume inicial dividido por 2, que é o 0,5. Quando eu fizer isso aqui vai dar 2. Tá? Então, 2 elevado a 1,3. Vocês vão lá na calculadora de vocês, né? Utilizam ali o nosso acentinho circunflexo, e a minha pressão vai ser igual ao quê? 2 elevado na 1,3. E quando vocês verem, vocês vão ter uma pressão de 2,46 atm. Pronto, achamos a pressão. Tá? Primeira parte, letra A, está resolvida. Agora ele quer a temperatura. Ok? Quem é a temperatura inicial? 273 Kelvin. Quem é o volume inicial? 1. Tá? Vamos fazer isso daqui com as variáveis. Então, se ele quer a temperatura final, vai ser a temperatura inicial, que multiplica o volume inicial dividido pelo volume final, tudo isso elevado na gama menos 1. Ou seja, 273, que multiplica o volume inicial dividido pelo volume final, que é o volume inicial dividido por 2, elevado na gama, que é 1,3, menos 1. Então, eu vou ter aqui 273, que multiplica. Quando eu fizer aqui a multiplicação pelo inverso daquela fração no denominador, eu vou ter 2, porque o volume ele se corta, né? Elevado na 0,3. Vão lá, deem uma brincadinha na calculadora de vocês. Quando vocês fizerem o cálculo, vocês vão descobrir que essa nossa temperatura final é 336 Kelvin. Encontramos a nossa temperatura, ok? Vamos lembrar o que ele quer agora. Ele quer, olha, ele já fez uma transformação, né? Tu tinha lá um gás de 1 litro, 273 kelvins e pressão de 1 atm, e tu fez uma compressão adiabática e transformou num gás com essas características. O que tu não sabia era quais eram essas características. Agora ele vai fazer uma nova transformação, mas com o quê? Uma transformação a pressão constante. E ele quer saber o volume final, tá? Então vamos pegar os dados aqui deste nosso novo processo inicial. Então tu tem um novo volume inicial, que eu vou chamar de V0', que é o nosso antigo volume final, de 0,5 litros, tá? Tu tem uma nova temperatura inicial, que é de quanto? 336 Kelvin. Tu tem uma nova pressão inicial,
que é de quanto? 2,43 atm, ok? E o que ele está te dizendo aqui? Ele vai ter um processo isobárico, né? Onde o gás vai ser resfriado, então, de novo até 273 Kelvin, e ele quer saber justamente o volume final. Então, aqui tu vai ter uma transformação isobárica, onde essa nova pressão inicial vai ser igual à pressão final, que eu também vou chamar de P', tá? E que vai se resolver da seguinte maneira. Ele quer saber o novo volume final, sendo que a temperatura final vai ser 273 Kelvin, tá? E essa pressão final, que é igual à pressão inicial, é 2,46, né? Tá? Era 46 aqui, pessoal, me desculpem, eu coloquei errado. 2,46 atm, tá? E aí a gente tem a nossa equaçãozinha, a equação geral dos gases para viver tranquilo, preciso, viver. Aí cada um faz o que gosta, né? Eu estou aqui trabalhando, tá certo? E para a gente resolver isso daí, o que eu tenho? A pressão vai cancelar, o processo é isobárico. Eu quero achar um novo volume final. Eu tenho que o novo volume final vai ser igual ao novo volume inicial, que multiplica a temperatura final sobre a temperatura inicial. Ou seja, 0,5, que multiplica 273 dividido por 336. Quando eu fizer essa continha aqui, esse meu novo volume, né, nessa terceira situação, vai ser equivalente a 0,406 litros. Vou manter aqui as 3 algarismos significativos. E a nossa resposta é essa. Beleza? Obrigado por hoje. Era isso. Nos vemos no próximo exercício.